Agora abra a sua Bíblia então, João capítulo 21. João capítulo 21. Já que todo mundo desceu, eu vou tirar a máscara agora. Glória a Deus, está calor hoje, né? Ainda que você está de máscara, você não está falando, né? Graças a Deus. Para falar fica pior, fica no óculos assim também embaçando. Olha aí, João capítulo 21. Evangelho de João capítulo 21. Deus tem algo para nós nessa noite. Essa palavra é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Você vai entender por quê. João capítulo 21. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode abrir no seu celular. Não é pecado você ler a Bíblia no celular. Quem está lendo a Bíblia toda esse ano aí, ano passado e esse ano? Olha só, nós fazemos todo ano esse desafio para lermos toda a Bíblia, meditarmos na palavra de Deus. Só falta metade de Jeremias, uma boa parte de Ezequiel, Lucas e Apocalipse. Só, para acabar toda a Bíblia de novo. Nas minhas contas, eu acho que é a 8ª vez que eu estou lendo toda a Bíblia. 7ª ou 8ª, mas eu acho que é a 8ª. É muito importante termos experiências com a palavra de Deus. E esse texto, ele nos traz uma experiência muito forte da palavra de Deus. Diz assim, capítulo 21, é o último capítulo do Evangelho de João. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeus, e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela 3ª vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores já velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia de morrer ele, para glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Queridos, aqui nesse texto, a Bíblia Sagrada diz que algo aqui acontece de maneira inusitada. Os discípulos aqui não estão falando da primeira pesca. Houve a primeira pesca maravilhosa, onde Jesus abençoou e os discípulos começaram a seguir a Jesus, no mesmo local.
aqui é a segunda pesca. Diga comigo, a segunda pesca. E eu quero falar com vocês hoje sobre o Deus da segunda chance. Diga comigo assim, o Deus da segunda chance. Essa é a segunda pesca. Por quê? Os discípulos, Jesus já havia ressuscitado, já havia soprado sobre eles o Espírito Santo, aparecido 2 vezes, mas mesmo Jesus tendo aparecido 2 vezes a eles ainda não estavam motivados para fazer a obra, não estavam ainda entendendo a sua missão. Alguns teólogos até dizem que neste momento aqui, Pedro junto com esses 6 discípulos, olha só, já era a maioria. Se você contar que Judas já havia traído Jesus, sobraram 11, e Pedro daqui com mais 6, são 7. Eles voltaram a pescar, que é aquilo que eles faziam. Eles estavam num momento assim de indefinição, mesmo Jesus tendo ressuscitado. Veja que Pedro, ele disse que até morreria por Jesus, mas negou Jesus 3 vezes. Então eles estavam num momento de impaciência, de indefinição, de não saber o que iriam fazer, num momento, quem sabe até de desânimo, mesmo Jesus tendo ressuscitado, mas eles não entendiam ainda a missão deles, e eles voltam a pescar. E diz a Bíblia que pescaram a noite inteira e eles eram profissionais. Eles eram pescadores profissionais, sabiam o que estavam fazendo, mas não pescaram nada. Isso é um sinal, pois eles estavam se afastando do seu propósito. E quando nos afastamos, parece que as coisas não fluem, não dão certo. Ou quem sabe estavam desanimando, ou pensando em desistir, em voltar atrás. Eu não sei exatamente, o texto não diz, mas o fato é que eles estavam desanimados pela situação, mas agora mais desanimados ainda pela pesca, pois foram fazer algo que era da sua profissão, voltaram a fazer o que faziam e nada deu certo. Quem sabe eles estavam indo por um rumo que não era o propósito do Senhor, e o resultado foi nada. O que acontece muitas vezes nas nossas vidas, quando desanimamos, ou quando nos afastamos do propósito de Deus, do projeto de Deus, e eles naquela pescaria, nada aconteceu. Por quê? Porque quando nos afastamos da presença do Senhor, o resultado muitas vezes é nada. Quando não vivemos a vontade do Pai, quando nos afastamos, muitas vezes nos frustramos. E eles estavam frustrados, desanimados. Segundo, por quê? Porque eles jogavam a rede do lado errado, ou no lugar errado. Quando nos afastamos do propósito de Deus, muitas vezes fazemos as coisas do jeito errado, da maneira errada. Jogamos a rede do lado errado e não temos paz, não temos alegria, não temos satisfação. E Jesus já havia dito para eles que Ele deixaria para eles a paz e a alegria. Por isso você pode orar pedindo a Deus que lhe dê paz e alegria, porque Jesus prometeu, no capítulo 14 Ele diz: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Então Deus tem paz para você. No capítulo 15 ele disse: eu digo isso para que vocês tenham alegria, a alegria de vocês seja completa. Então você pode ter uma alegria indizível, indescritível, uma alegria que vem do céu sobre a tua vida. Mas isso não estava acontecendo com eles, porque eles não estavam sintonizados, alinhados com o propósito de Deus, estavam jogando a rede do lado errado, quem sabe agindo por emoções, sentimentos que o afastavam de Deus. E veja que Deus transformou a vida de tantos deles. Tiago e João, por exemplo, que eram conhecidos como filhos do trovão, depois que eles andaram com Jesus, João mesmo passou a ser chamado o apóstolo do amor. Então Deus transforma as nossas vidas. Mas nesse momento crucial de indefinição, de indecisão, eles nada pescaram, nada aconteceu. Eles estavam frustrados, desanimados, eles estavam sem entender as coisas que estavam acontecendo, lançando a rede do lado errado, do lugar errado. E quando lançamos a rede do lugar errado, muitas vezes porque estamos fora do alcance daquilo que Deus tem para nós, fora do alinhamento daquilo que Deus tem para nós, e nos frustramos. Mas veja, meus queridos, quando eles ouvem a voz do Senhor, quando eles veem Jesus falando, um dos apóstolos imediatamente reconhece que era Jesus. Quem foi dos 7?
foi justamente, diz o texto, o discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo? O discípulo do amor era João. João, quando Jesus ressuscitou, diz a Bíblia que ele e Pedro correram para ir até o sepulcro, e João correu mais do que Pedro. João chegou primeiro, e foi o primeiro que acreditou na ressurreição, porque o discípulo do amor, porque o amor vê além das aparências, vê além das circunstâncias. Então João é o primeiro que reconhece, que vê que era Jesus que estava ali. Pedro não conseguiu distinguir, porque Pedro, além de negar Jesus, ele também agora leva todos os seus companheiros para voltar a pescar. Ele também ainda não tinha tido uma experiência com o amor verdadeiramente do Senhor Jesus. Ele era mais pela espada, pela força. Então veja, queridos, que eles estavam como que cegos, eles não reconheciam que era Jesus que falou lá da praia para eles, para com eles. Por quê? Porque quando damos lugar ao desânimo, à frustração, à decepção, nós ficamos cegos, não conseguimos ver que é o Senhor. Lembra dos discípulos quando estavam no barco e veio aquela grande tempestade, e Jesus veio andando sobre as águas, eles estavam apavorados, e eles achavam que era um fantasma. Porque a decepção, a frustração, a mágoa, o desânimo faz com que a gente fique cego com relação à presença do Senhor. Eles estavam num momento desiludidos, mas quando João vê que era Jesus, e Jesus diz para eles: lancem à direita do barco, eles então decidem obedecer, decidem fazer a voz do Senhor, eles decidem então se colocar diante do Senhor. Eles começam a alinhar as suas vidas com o propósito de Deus de novo, e Jesus dá essa orientação: lança à direita do barco. Irmãos, quando nós voltamos para Deus, quando tornamos para Ele, Ele torna para nós. A Bíblia diz, o próprio Deus diz: tornai para mim e eu tornarei para vós. Quem sabe nesse período todo, nessa pandemia, você se afastou, você deu lugar ao desânimo, à frustração, você pensa tantas coisas: por que isso? Eu quero dizer para você, Jesus não esqueceu de você. Foi Ele que foi ao encontro dos discípulos, e da mesma maneira Ele vem ao teu encontro hoje. Você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, você que está nas redes sociais, Ele vem ao teu encontro, Ele busca por você, porque Ele não quer te perder. Ele tem um propósito na tua vida, Ele quer alinhar a tua vida com o propósito que Ele tem para você. Pode aplaudir o Senhor por isso. Veja que Jesus chega, e Jesus, Ele não confronta a incredulidade ou o desânimo deles na primeira situação, não. Qual é a primeira situação? Ele traz uma palavra de socorro. Jesus traz uma palavra de esperança. Ele diz: olha, lancem à direita do barco e vocês vão apanhar, vocês vão pescar. Ele traz primeiro uma resposta de subsistência, das necessidades básicas dos discípulos. Olha o amor de Deus por nós. Ele não confrontou Pedro ali por ter negado Jesus 3 vezes, não, Ele vem para suprir. Eu quero dizer para você, Deus é amor, Ele é justiça sim, mas Ele primeiro te ama, e lá na cruz, Ele conciliou a justiça com o amor. Ele vem para suprir, Ele vem para trazer aquilo que completa você, aquilo que preenche o teu coração, porque Ele te ama. Deus vem, Jesus vem, se apresenta, não são eles que vão buscar, é Jesus que vai buscá-los, é Jesus que vai ao encontro deles. E quando eles ouvem a palavra do Senhor, então eles obedecem, eles lançam a rede, eles obedecem aquilo que a palavra do Senhor diz. Então eu quero dizer para você: obedeça a palavra do Senhor, se volte para Deus, porque Ele está procurando por você, Ele quer que você esteja com Ele, Ele quer que você tenha o melhor dessa terra. Ele faz com que os discípulos pesquem ali 153 peixes, e grandes peixes, e a rede não se rompe. Quer dizer, primeiro Deus vem e traz a provisão, traz o que eles necessitavam. Eu quero dizer para você que Deus, Jesus, Ele te ama tanto, que Ele tem aquilo que preenche a necessidade do teu coração. Ele está vendo a tua situação. Quem sabe você pensou assim: poxa, 2020 eu achei que ia ser diferente, mas eu quero te dizer, Deus continua no controle. Deus não esqueceu de você, Ele ainda vem ao teu encontro, Ele te ama, Ele tem um propósito com a tua casa, com a tua vida. Não desespere,
Nós podemos sim nos entristecer, podemos sim nos decepcionar, podemos sim chorar, mas eu quero dizer para você que Deus vem para enxugar as nossas lágrimas. O Senhor Jesus vem para nos consolar, para nos fortalecer, para nos levantar, para nos pôr de pé de novo e para fazer a gente continuar em frente. Ele foi ao encontro dos discípulos. E aí, o que acontece? Eles pegam 153 peixes, a rede vem cheia, e quando eles vêm para a praia, Jesus vai ao encontro deles, ele vai realinhando o propósito na vida deles. Deus quer fazer assim na sua vida. Você não se perdeu não, querido. Houve um momento, você vacilou, você desanimou, você entristeceu, porque você é humano, é falho, é imperfeito. Deus conhece as nossas limitações, mas Ele não te lança fora. Ele está aqui para te abençoar, para te fortalecer, para te renovar, para te encher de novo, para fazer você levantar e continuar, porque Ele ainda é Deus. Ele tem propósito na tua vida. Ele pode realinhar a tua casa, a tua família, o teu casamento. Ele pode realinhar e colocar em ordem o teu coração, as inquietações da tua existência. Assim Jesus se apresenta e eles obedecem. Então o segredo é nós obedecermos a palavra do Senhor, nós nos colocarmos diante dEle, para que Ele venha nos abençoar. Muitas vezes nós estamos passando por processos, e esses processos de lutas, de batalhas, muitas vezes é nesse processo que a gente cresce, é nesse processo que a gente se consolida, onde surgem os heróis, é na hora das batalhas, das lutas. Eu gosto de uma frase que tem muito a ver com o nosso litoral aqui. Sabe o que é? Mar calmo nunca fez marujo bom. É ou não é verdade? Então nós estamos passando por lutas, dificuldades, é um processo de Deus na nossa vida. Eu lembro da história do homem e a borboleta. Um homem estava passeando no jardim, e ele viu uma borboleta quase saindo do casulo, aquele buraquinho ali, aquela larva, né? Não sei como é que chama, larva, né? Se esforçando para sair, para virar uma borboleta, e não conseguia, aquele homem olhando aquilo, e sem entender o segredo do processo, do esforço que cada um de nós precisa fazer para crescer, para entender as coisas. Aquele homem, querendo ajudar, ele foi lá e pegou uma tesoura e cortou o casulo. Aí aquela borboletinha saiu, e ele ficou esperando aquela borboleta começar a voar, e aquela borboleta tentava e não conseguia, e aquela borboleta nunca voou. Por quê? Porque do esforço dela em romper o casulo, liberava um líquido sobre as suas asas, que fortalecia as asas e que permitia ela voar. Então eu quero dizer para você, tudo isso que nós estamos passando, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isso tudo faz parte do nosso crescimento, para nós nos aprimorarmos, para chegarmos mais perto de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. Isso vem para te fortalecer, mas não pare, não desanime. Nós estamos na metade do ano. Quantas pessoas que param no meio? Metade do ano. Quanta gente que começa as coisas e para no meio. Não pare, não abandone a sua fé, não abandone a sua igreja, não abandone o nosso Deus, porque Ele continua agindo, Ele te ama, e os planos dEle ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Jesus se apresenta para realinhar o propósito dele na vida dos discípulos. Eles estavam passando sim por um momento de luta, de dificuldade, mas era um processo para fortalecer a fé deles. Tudo isso que nós estamos passando, essa pandemia, essa crise econômica, política, isso é para nos fortalecer. Nós somos brasileiros, não é, irmãos? Outro dia alguém falou assim, até fizeram um paralelo com aquele filme do Avengers, não sei quem assistiu, Os Vingadores, aquele filme dos super-heróis, que em um determinado momento, aquele que faz o personagem do Hulk, alguém chega para ele e fala assim: é hora de você se transformar e virar o Hulk. Diz ele: é para já. Mas como que você faz isso? Você tem que estar com raiva, você tem que estar brabo. Aí ele olha e fala assim: eu estou sempre com raiva. E ele se transforma. Aí perguntaram para o brasileiro assim: escuta, como é que vocês conseguem no meio dessa pandemia? Vocês estão enfrentando também uma crise econômica, agora uma crise política, como é que vocês estão superando, vencendo? E o brasileiro falou assim: é porque a gente está acostumado a viver na crise e vencer na crise.
Amém, Jesus? É isso que nos fortalece. É no meio da crise, das lutas, que nós podemos buscar mais força em Deus, mais força em oração, nos fortalecer, porque Deus está nos preparando para coisas maiores e melhores. Deus está nos dando estrutura. Você consegue ver isso no meio da crise? É Deus fortalecendo para você alicerçar o seu casamento. Enquanto muitos por aí estão pensando em divórcio, muitos por aí estão pensando em abandonar a família, você está na igreja lutando pela tua casa, pelo teu casamento, pela tua família, porque Deus tem propósitos para você. Quem está entendendo? Então Jesus vem para realinhar, para eles entenderem que as lutas, decepções da vida nos fortalecem. Nada do que Deus tem preparado para você vai se perder, vai se cumprir em nome de Jesus. Aí o que eles fazem? Eles lançam, e Jesus então, ele se apresenta, porque ele é o Deus da segunda chance. Ele vem ao encontro, ele vem para acertar contas com os discípulos, mas é ao redor do partilhar do pão. Eles então se assentam, e ali vem um tempo de abundância. Eles encontram ali o fogo preparado, mais peixe, pão. Jesus cuidou deles, e eles então conversam ali, e houve um período então em que eles conversaram, começaram a se entender, e já havia abundância de Deus ali, aquela rede cheia, mudou o ânimo, mudou a disposição deles. Assim Deus quer fazer com a tua vida. Ele quer mudar o teu ânimo, quer trazer de novo alegria no teu coração. Mesmo no meio da crise, mesmo no meio da luta, você pode sim voltar a ter alegria, voltar a ter paz, porque não depende das circunstâncias, depende da presença do Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? É tempo de deixar Deus nos renovar. Você que está aí na sua casa, é tempo de deixar Deus renovar as nossas vidas, nos fortalecer. Jesus aparece para eles, Jesus vem ao encontro deles, e eles então entendem que precisam confiar em Deus e não nas próprias forças. Quem sabe você nessa crise tentou fazer tudo o que você podia, amém, mas confia em Deus, descansa nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele vai fazer. Existe a obra do homem, mas existe a obra de Deus. Olha o cuidado de Jesus. Tinha peixe no fogo para alimentar eles. Eles estavam cansados, mas o Senhor vem para revigorar. Havia ali brasas, havia pães, peixes, e o principal, a presença de Jesus. Jesus trouxe provisão, prosperidade, mas o principal, a presença dele, a presença do Senhor. Quem sabe você está passando por crise financeira, dificuldade, Deus vai entrar com provisão. Se você crê, faz assim: eu recebo. Diga: é para mim, eu creio. É por fé, meus irmãos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quando nós ouvimos, qual é a voz que você tem ouvido? Às vezes é a voz do desânimo, da tristeza, do desespero, a voz daqueles que já perderam a fé. Não, ouça as palavras do Senhor, e Ele renova a tua fé nessa noite, Ele te fortalece. Aí o que acontece? Eles tiveram 153 peixes, a rede não se rompeu. Olha o resultado: eles trabalharam muito menos e tiveram um resultado muito maior. Quando nós estamos com a presença de Deus, nós às vezes trabalhamos, corremos, fazemos de tudo e nada acontece. Mas com a presença de Deus, você pode trabalhar menos e ter mais resultados, porque você vai na direção certa. Eles jogaram a rede do lado certo, da maneira correta. A direção de Deus é o melhor para nós. E olha, quando Jesus na praia começa a conversar com eles, ele diz: vinde, jantai, né, de manhã. E Jesus trata eles como filhos. Ele diz: filhos. Olha só, quando ele começa a conversar, ele diz: filhos, tende alguma coisa que comer. Ele trata como filhos. Irmãos, eu quero que você entenda isso. Deus nos trata como filhos. Ele nos tem como filhos. Quem sabe você não teve um carinho de pai, você não teve amor de mãe, quem sabe você sofreu muito com seus pais. Eu quero dizer para você: Deus supre as nossas carências. Ele é pai, Ele é o nosso pai. Ou quem sabe você não teve também disciplina dos seus pais, porque o pai e a mãe que ama, corrige.
Disciplina também é um gesto de amor. Um não do nosso pai e da nossa mãe também é um gesto de amor, para nos pôr limites, para nos dar capacidade de superar as frustrações, para crescermos. Mas eu quero dizer para você, Deus te ama como um pai ama um filho. Ele se apresenta aos discípulos chamando eles de filhos, e você pode descansar nos braços do Pai. Jesus nunca chamou Deus de Deus ou de Senhor, ele sempre chamava de Pai, para dizer que nunca, só uma vez, quando ele estava na cruz, lembra? Eli, Eli, lama sabactana, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas logo em seguida ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque ele sabia que estava entregando o seu espírito nas mãos do Pai. Então, querido, ele te ama, ele tem um propósito na sua vida, ele vai e ele traz provisão aos seus discípulos, ele trata com eles no relacionamento como pai e filhos. Então, Jesus se apresenta para restaurar, para realinhar a vida deles. Então, o que acontece aí, depois que eles comeram, que eles se alimentaram, aí ele chama à parte quem? Pedro, porque ele tinha alguma coisa que acertar com Pedro. Por que Pedro estava puxando a turma para pescar? Quem sabe fosse o mais dos desanimados. Por quê? Porque Pedro foi aquele que disse, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Lembra quando ele falou, eu vou subir, está em João 13, 37, disse Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus, tu darás a vida por mim, Pedro? Na verdade te digo que não cantará o galo, sem que me tenhas negado 3 vezes. Olha Pedro, ele havia negado Jesus. Jesus chama ele à parte para conversar com ele, e olha a conversa de Jesus com Pedro. Jesus fala para Pedro, e aqui muitas pessoas não entendem o contexto do versículo, porque Jesus aqui, ele usa Pedro, essa conversa de Jesus com Pedro, Jesus usa palavras do grego. Sabe que a Bíblia, no Antigo Testamento foi escrito em hebraico, aramaico, no Novo Testamento em grego koiné, que é o grego mais popular, um pouco de aramaico também. Mas Jesus, quando pergunta a Pedro foi aquele que disse assim, ele quis dizer assim, ainda que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar. E olha a pergunta de Jesus. Jesus diz assim para Pedro, Pedro, tu me amas mais do que esses outros discípulos aqui? Mas por que às vezes a gente não entende o contexto? A palavra que Jesus usa aqui para amor é ágape. Ágape é o amor incondicional, é o amor de Deus por nós, é aquele amor que vai às últimas consequências, aquele amor de dar a vida, como Pedro havia dito lá. Você está entendendo? Primeiro Jesus trouxe a provisão, colocou eles à mesa ao lado deles, mas agora tem a justiça, tem a conversa, como um pai faz com um filho. Aí o que Jesus diz? Pedro, tu me amas mais do que esses? Quer dizer, você tens esse amor, tu tens esse amor ágape por mim, esse amor incondicional? E a resposta de Pedro fala no grego koiné, ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas a palavra que Pedro usa é outra, não é ágape, é filhos, ou filéu, que quer dizer amor de amigo, amor de companheiro, amor de irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem sabe você nunca entendeu esse texto, você está entendendo agora, a etimologia, como foi escrito. E Jesus então pergunta, Pedro, tu me amas com amor incondicional, mais do que todo mundo, amor acima de tudo? E ele diz, sim Senhor, tu sabes que eu te amo como amigo, amor de relacionamento, de amigo, de colega. Jesus pergunta isso para Pedro e no final ele diz, apacente os meus cordeiros, que Jesus queria que Pedro fizesse a obra de Deus, pastoreasse, cuidasse das ovelhas, tinha uma missão para os discípulos. E aí Jesus a segunda vez diz, Pedro, tu me amas com amor incondicional? E Pedro diz, sim Senhor, tu sabes que eu te amo com amor de amigo, apacente as minhas ovelhas. Aí você vai entender porque que na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro se entristeceu. Sabe por quê? Porque na terceira vez que Jesus pergunta, Jesus não usa mais a mesma palavra. Que Jesus entendia a humanidade de Pedro. Pedro ali estava sendo sincero, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Como é que ele ia dizer que amava de maneira a poder dar a vida dele?
Pedro ali estava mostrando arrependimento, ele estava se humilhando diante de Deus. Na terceira vez, Jesus diz assim: Pedro, você me ama com amor de amigo? Jesus usa a palavra filéu. E aí Pedro então, você vai entender porque Pedro então se entristeceu por ter dito terceira vez. E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. E Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Eu quero dizer para você, querido, Deus conhece toda a tua vida, nada está escondido diante dele. Deus sabe as tuas imperfeições, os teus pecados, os teus erros, as tuas falhas, e mesmo assim, nessa noite, Ele vem ao teu encontro, Ele te procura, Ele quer te restaurar, te renovar, porque Ele te ama. Alguém pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? E sabe por que Pedro começou a entristecer-se? Além dessa questão da palavra, quantas vezes ele havia negado Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou? Aí Jesus chama Pedro à parte então, e eles conversam, eles estão conversando, e Jesus fala uma última palavra para Pedro, que muita gente também não entende. Mas aqui ele falou também: apacente os meus cordeiros. É vontade de Deus que cada um de nós possa ganhar almas para Jesus. Aqui, cada um de nós apacentar a nossa casa, a nossa família. Quem ama a Deus, pelo menos com amor fraternal, com as nossas limitações, mesmo assim, há uma expectativa no céu, que a gente possa ganhar almas para Jesus, que a gente possa falar do amor de Deus, que a gente possa trazer pessoas para Cristo. Um dos primeiros sinais de quem ama a Deus é que Ele quer ter a sua família salva. É ou não é verdade? Quem quer ir para o céu sozinho aí? Quem quer levar um monte de gente para o céu com você? Então, apacenta os cordeiros, apacenta a tua casa, a tua família, teus amigos, traz para a igreja, convida. Essa é a igreja que ama o Senhor Jesus. Mas aí Jesus fala algo para Pedro que também pouca gente entende. Ele diz assim para Pedro no final, ele diz: Pedro, quando você era moço, você ia para onde queria e tal, mas quando você for velho, entenda aqui o mistério: estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde você não queira ir. E o texto diz no versículo 19, isso estava significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. Jesus estava falando aqui como Pedro iria morrer. Entenda o mistério. Ele diz que quando ele for velho, então primeiro ele não ia morrer cedo. Eu não sei que idade Pedro tinha aqui, mas depois dessa palavra ele viveu mais 35, 40 anos pregando o evangelho. Mas sabe como Pedro morreu? Diz aqui, ó: quando fores velho, estenderás as mãos. Sabe como Pedro morreu? Quando fores velho, outro te cingirá. Cingirá aqui é no sentido de amarrar as mãos, e te levará para onde não queiras. Dizem os historiadores, os teólogos, que a corrente mais forte de pensamento, de história, diz que Pedro, ele deu a sua vida pelo evangelho, ele pregou o evangelho, ele viveu no propósito de Deus, uma vida maravilhosa, fazendo a vontade de Deus, com lutas, com dificuldades, mas cheio de paz, cheio de alegria, porque estava no centro do propósito de Deus. Mas dizem os estudiosos que ele morreu crucificado, e ele, quando estava sendo crucificado, ele disse: eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que morreu meu Salvador, porque eu neguei ele 3 vezes, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Querido, eu quero dizer para você, ele gastou a vida no propósito, no centro da vontade de Deus, e Jesus encerra essa palavra para Pedro dizendo: segue-me. Quando Pedro foi para Jesus para ser discípulo, quem levou ele foi André, seu irmão, que levou ele até Jesus. Agora o próprio Jesus diz: segue-me. Eu quero dizer para você, Deus tem uma vida maravilhosa para você.
Deus tem uma vida abundante. Pode ter luta, pode ter espinho, pode ter batalha, pode ter muralha, pode ter problema, mas você pode cumprir o teu propósito na face dessa terra. A missão de Pedro era levar o evangelho, era coordenar a igreja. Eu não sei a missão que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para você. O que eu sei é que é maravilhoso. Mais de 2000 anos depois, a igreja está consolidada. Nós estamos falando dela porque Deus usou os seus discípulos, e Deus foi buscar este homem. Jesus foi buscar esse que negou ele, que desanimou. E se Deus amou Pedro desta maneira, Ele ama você também, porque Ele não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que resolvem obedecer à sua vontade, andar nos seus caminhos. E eu quero dizer para você: não pare, não desanime. Nós estamos aí, começou o dia 12 de março, foi isso? Primeiro caso aqui no Brasil, desse negócio aí, ou aqui em Santa Catarina. Já se passaram mais de 90 dias. Não pare, não esfrie na sua fé, continua jogando a rede, continua meditando na palavra, continua servindo a Deus, porque Ele tem um propósito com a sua vida. Você que está nos assistindo aí, Deus te ama, Ele vem ao teu encontro nessa noite. Fica em pé no seu lugar e eu quero orar com você.